O Homem-Aranha, pra mim, é um dos personagens do qual eu cresci admirando e amando. Eu me lembro até hoje de ver a trilogia clássica do Sam Raimi e me apaixonar pelo personagem. Também me lembro de uma época onde a minha mãe chegou pra mim e me entregou um videocassete antigo. E ali eu tive a oportunidade de ver a animação clássica do Homem-Aranha dos anos 90. Eu vi o espetacular Homem-Aranha, eu vi animações no Cartoon, séries e outras diversas coisas do personagem ao longo dos anos. E também gritei de emoção quando eu tive a oportunidade de ver ele ao lado de outros personagens da Marvel, como o Homem de Ferro e o Capitão América. Só que após isso, eu comecei a me sentir cada vez mais distante do personagem. Nos quadrinhos, a gente começou a viver uma constante repetição sobre histórias do personagem que eram revividas o tempo todo. Enquanto no cinema, por mais que o Tom Holland fosse um bom Homem-Aranha, eu não conseguia me identificar com ele igual nas outras reencarnações do personagem. Só que aí então o Aranhaverso foi lançado e de certa maneira reviveu o personagem pra mim, trazendo o cerne dele e o que ele representa. E também, é claro, trouxe o Miles Morales, que traz ali o melhor do Homem-Aranha e também outros elementos sobre aceitação, preconceitos e muito mais. Em paralelo, é claro, também tivemos os jogos saindo para a nova geração de consoles do PlayStation 4 e 5, onde na gameplay você sentia que era o Homem-Aranha. Nas cenas cutscenes, você sentia o impacto ali de cada personagem. E, de fato, você se sentia como o Homem-Aranha. E no anúncio de Homem-Aranha 3 na Marvel, muito foi questionado sobre o que esse filme iria abordar. E após a confirmação do Jamie Foxx, trazendo de volta o personagem Electro e a sua foto vazada, tivemos aí um período de quase 2 anos de especulações, rumores, clickbaits e muito mais. E chegando em 16 de dezembro de 2021, onde o filme foi oficialmente lançado, devo dizer que valeu a pena a espera. Lembrando que esse vídeo terá spoilers sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Então, caso você não tenha visto o filme ainda, recomendo que você assista e volte a ver esse vídeo. Caso você não sinta problemas, pode continuar aqui, que por mais que eu dê spoilers, acredito que não vai prejudicar a experiência sua no filme. E antes de começarmos, gostaria de pedir, se possível, para você deixar o seu curtir de uma vez e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade da cultura pop. Nós também temos o nosso site oficial, nerdjum.com.br, onde lá postamos notícias, críticas e muito mais. Então corre lá, dá uma olhada, e também nosso Instagram, que tem conteúdo aí diário para você também estar conferindo. E nesse vídeo eu não estou aqui para falar sobre a qualidade do filme em si, que surpreendentemente é muito bom. E é claro, tem alguns momentos do roteiro que existem diversas concessões para que algumas coisas aconteçam no filme em prol ali da narrativa. E também momentos de humor, do Ned, por exemplo, que eu não gosto muito e acabam, para mim, não se encaixando durante a história ali do filme. As lutas, é claro, são medianas, e temos também 2 momentos ali, 2 ápices, onde você vê a real qualidade e uma dedicação total ali na coreografia e muito mais. E é claro, os vilões são sensacionais, só que eu tô aqui para falar sobre como esse filme se difere de Vingadores Ultimato, onde ele não é um mega evento, mas sim uma grande comemoração. Antes da grande aparição, é claro, dos 3 Homem-Aranhas juntos, nós temos alguns momentos interessantes durante esse filme que mostra como ele se auto-homenageia, onde a gente tem, por exemplo, um diálogo entre o Electro e o Homem-Aranha, onde eles falam sobre como é similar às suas origens, onde um caiu
em um tanque de enguias e o outro em um tanque de areia onde estavam fazendo experimentos. Também temos uma frase clássica, repetida pelo Norman Osborn, onde ele fala que I kind of doctor too, que é eu sou um tipo de doutor também, que ele fala lá no Homem-Aranha 1. I'm something of a scientist myself. E é claro também o Dr. Octopus, onde ele fala que ele teria o poder do sol na mão dele, que é a frase que ele repete diversas vezes em Homem-Aranha 2. E também temos outros momentos que são um claro fanservice a quem conhece os quadrinhos. Por exemplo, durante o momento ali onde Peter Parker está tentando resolver o problema em volta dos vilões, nós temos uma interação rápida entre o Dr. Octopus e a Tia May. E isso faz uma referência à HQ True Believers, onde o Dr. Octopus quase casa com a Tia May. É uma relação muito interessante que eles abordam ali rapidamente, porque nos quadrinhos essa relação vai e volta diversas vezes. Então é uma referência muito boa para quem conhece os quadrinhos, não somente o cinema. E então após isso nós temos um momento que é muito impactante para mim, que foi muito impactante nos cinemas, que é a revelação do Norman, onde todo mundo meio que esperava isso, só que a forma como o Willem Dafoe entrega isso mostra que o ator ainda está em boa forma, seja em atuação quanto também em cenas de ação. E após isso, após a explosão, nós temos ali um momento muito lindo, muito bonito entre a Tia May e o Peter Parker, onde o Peter está tentando se desculpar, falando que não devia ter tentado ajudar eles, e a Tia May falando que não é isso que eles fazem, eles não agem dessa forma, que eles estão ali para salvar as pessoas e que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a construção dessa cena é sensacional, é uma das melhores que eu já vi no MCU, porque a trilha sonora é impactante, os diálogos também, e durante toda a trilogia ali, Home, nós temos a Tia May sempre tentando proteger o Peter, sempre tentando manter as coisas bem e sempre tentando motivar ele também a fazer coisas boas. E no início mesmo de No Way Home, a gente vê um agente do FBI questionando ela, falando que ela não conseguiu proteger o Peter direito e que deixou uma criança indefesa lutando contra alienígenas. E então isso acaba chegando nesse momento onde meio que ela define basicamente o que o herói é, sobre o que significa ser um Homem-Aranha. E nesse momento a gente vê uma coragem muito forte por parte da Sony e da Marvel ao matar a Tia May, que foi uma das cenas mais bonitas de todo o filme durante essa grande comemoração no cinema. E é aqui onde o personagem Homem-Aranha se encontra mais uma vez no limiar, onde ele se encontrou várias vezes nos filmes anteriores e nos quadrinhos, onde ele não sabe muito bem o que fazer a seguir, onde ele perdeu um ente querido. Só que dessa vez ele não está sozinho, ele tem outras pessoas que conhecem a sua jornada também. E durante o encontro dos 3 Homem-Aranhas, nós temos uma referência muito legal quando o Peter do Tom Holland fala que isso não é problema dele, que os vilões não são problema dele e isso não tem nada a ver com ele. E o Peter do Tobey Maguire relembra da cena clássica do Homem-Aranha 1, onde ele fala que não é problema dele e isso acaba causando aí a morte do tio Ben. Naquele momento, após isso, o Peter fala a frase que a Tia May diz para ele, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então todos repetem isso, falando que o tio Ben sempre falava isso para eles. E naquele momento a gente tem a maior conexão possível entre todos esses personagens, entre todas essas encarnações do personagem em si, que por mais que um se difira do outro, eles ainda mantêm o mesmo dilema, ainda mantêm o mesmo código de conduta, digamos assim. E pra mim, a melhor coisa desse filme conseguiu ser a interação entre os Homens-Aranhas. Porque eles não só colocam eles ali como uma participação especial, mas dão também destaque e uma conclusão, de certa maneira, para cada personagem. Onde nós vemos o Tobey Maguire falando como ele conseguiu conciliar as coisas com a Mary Jane, no final das contas, e conseguiu ter um relacionamento saudável. E também, é claro, a gente tem o Andrew Garfield falando sobre como ele se tornou sombrio após a morte da Gwen, sobre como ele se tornou, de certa maneira, rancoroso. E como o Tom Holland disse em uma entrevista,
esses atores são os únicos que sabem realmente sobre como ele passa, o que ele passa, que é ser um ícone não somente para as crianças, mas para jovens e adultos, sobre ser um dos maiores ícones do cinema, enquanto ele tem uma franquia ali acontecendo. E a metalinguagem do filme ultrapassa tudo isso quando a gente vê o Andrew Garfield falando que ele é o Homem-Aranha mais chato de todos. E o Tobey Maguire incentivando ele, falando que não, você é espetacular, você é incrível, é espetacular, né? E também, é claro, o Tobey Maguire tem esse papel de incentivar todos eles, porque ele é o mais velho, ele é o cara que está ali desde o início. E também o Andrew Garfield entregando uma atuação incrível, onde ele não está só feliz como Peter Parker, mas como ator mesmo, onde ele veste o manto do herói de volta e ele sente tudo aquilo que ele sentia antes nos 2 filmes que ele participou. Porque afinal de contas ele foi um dos que foi mais prejudicados, tendo aí a sua trilogia cancelada no 2º filme. E no final temos todas as interações possíveis acontecendo. Temos o Electro reencontrando o Andrew Garfield, temos o Dr. Octopus reencontrando o Tobey numa cena muito bonita, e também nós temos o próprio Norman Osborn tendo ali o seu pequeno momento de redenção. E é claro, não podemos deixar de falar de uma referência muito clara e bem feita sobre o Andrew salvando a MJ e se remetendo, é claro, no momento que a Gwen morre. Só que dessa vez ele consegue salvar a pessoa amada do Homem-Aranha. E ali no final temos um abraço muito significativo, onde todos os 3 Homem-Aranha se abraçam e o Tom Holland vai andando sozinho. E os 2 aranhas anteriores olham para ele e, de certa maneira, são os atores vendo Tom Holland seguindo em frente, levando o manto do herói adiante. E é uma cena muito bonita porque ali vemos todas as versões dos personagens. E nesse filme a gente vê que eles ainda mantêm suas características únicas, e cada um é diferente, mas que ainda mantém assim a alma do Peter Parker, do Homem-Aranha, provando que ele é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores personagens da cultura pop. Mas esse filme não é perfeito, ele tem sim falhas de roteiro, a direção dele não é tão boa, só que pra mim esse filme é muito mais do que a qualidade da obra em si. Mas ele é também uma comemoração pra mim, acima de tudo. Uma comemoração referente a esses 20 anos do personagem nos cinemas e na cultura pop em geral. Onde nós temos ali diversas referências, diversos momentos bonitos e, é claro, nós temos uma construção muito boa que ainda consegue manter uma jornada ali do Aranha do Tom Holland, do seu crescimento, da sua evolução. E também ser um filme pesado e que tem consequências, onde o Homem-Aranha tem que tomar decisões e essas decisões o afetam diretamente. E isso é corajoso e isso é bem feito e funciona muito bem, muito além do que eu esperava. E após todos esquecerem que o Tom Holland, que o Peter Parker é o Homem-Aranha e todos voltarem cada um para o seu universo, devido ao feitiço que o Doutor Estranho fez, e o Peter aceitou fazer isso, ele vai até um restaurante onde a MJ trabalha. E ele tenta fazer ela se lembrar dele. Só que nesse momento ele vê a ferida que foi deixada na testa dela. E ele perguntando para ela o que aconteceu, ela fala que já está sarando, que nem dói mais. Naquele momento, o Peter tomou uma decisão muito corajosa, de deixar ela ali, vivendo sua vida. E ele seguir em frente, sozinho. E aqui está a grande coragem deste filme. E não fazer um final feliz, não fazer um final onde o herói sai ganhando, mas um final pessimista de certa maneira, mas que mesmo assim nós vemos o herói seguindo adiante, acima de tudo, sozinho, costurando seu próprio uniforme, tendo que pagar o aluguel e estudar em uma faculdade comunitária, sem Vingadores e sem tecnologia Stark, e tendo que aprender que com grandes poderes vem grandes responsabilidade. E esse filme é incrível. Ele transborda emoções diversas, de felicidade, tristeza. E ver ele no cinema é realmente uma experiência. Porque nós temos pessoas gritando, batemos palmas, choramos juntos.
Então, é uma sensação clássica que eu já tinha visto antes em Ultimato e agora estou vendo aqui de novo. E é um filme incrível, onde até mesmo eles trazem de volta o cobrador de aluguel do Homem-Aranha 2 para fazer uma pequena ponta nesse filme. Homem-Aranha se volta para casa é um filme grandioso que consegue entregar tudo que ele se propõe. É uma comemoração ao Peter Parker, a quem ele é, a quem ele representa para nós, e sobre como ele se tornou um personagem tão grandioso e um ícone da cultura pop. E o futuro promete. Nós teremos agora um Peter que estará sozinho, tendo que pagar o aluguel, estudar em uma faculdade comunitária e, ao mesmo tempo, costurar o seu próprio uniforme e voltando a ser um vigilante, porque todos se esqueceram dele. E é um futuro pessimista sim, mas um novo começo para o personagem, com a possível entrada de novos personagens, novos vilões, e por mais que nos quadrinhos a gente sofra com essa repetição de histórias, no cinema temos muitas coisas ainda para explorar. Muitos vilões como Kraven, Venom, que tem sua própria trilogia, Camaleão e entre outros. E também poderemos ver, enfim, o maior potencial do Tom Holland sendo explorado, porque nesse filme ele entregou tudo que conseguiu e acredito que ele pode entregar muito mais nos próximos que virão. E quem sabe talvez até se tornando um mentor para, quem sabe, o Miles Morales em live action. Mas é isso, é um futuro promissor, com talvez um grande final. Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. E no fim nos permite morrer com orgulho. Ainda que às vezes tenhamos que ser firmes e desistir daquilo que mais queremos.